Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí aquele momento bacana, ok? Pessoal, esses dias entrou no canal aí uma pessoa questionando, né, o vídeo que eu fiz a respeito de dízimo, e no questionamento dela, me questionando, ela disse que consagra o dízimo há 10 anos e nunca lhe faltou nada, né? Deus nunca deixou faltar nada. Eu admiro, né, essa pessoa, né? Ela pessoa extremamente privilegiada, já que ela tem uma casa bacana, né, uma casa confortável, segura, né, já que ela tem um carro do ano na garagem, já que ela deve ter um excelente emprego, né, ou ser um empresário, já que ela tem, né, um plano de saúde muito bacana, um plano de saúde top para ela e para a família dela, né, já que os filhos dela estão estudando aí nas melhores escolas particulares do país, né, ou nas melhores faculdades. Então ela realmente é uma pessoa privilegiada, essa pessoa realmente não falta nada. Mas quando eu fiz o vídeo, né, eu deixei bem claro que o vídeo era para aquelas pessoas que ganhavam salário mínimo, que ganhavam Bolsa Família, que ganhavam Vale Gás. E mesmo nesse estado, né, de extrema pobreza, porque muitas vezes esse salário mínimo é para alimentar ali 3, 4, 5 pessoas dentro da casa, ou às vezes até mais, exigido delas o dízimo, né, de 10% desse pequeno valor que ela ganha. Muitas pessoas, mesmo tendo esse número grande de pessoas para sustentar, às vezes tem um vale-gás só em casa, direito a um vale-gás, né, ou um Bolsa Família. Precisa às vezes catar reciclado na rua ou fazer alguma coisa ali que lhe traga mais um pequeno recurso, né? Então são pessoas que vivem em extrema pobreza e que são cobradas, né, são coagidas a dar o seu dízimo. A Bíblia, né, que essas pessoas acreditam ser, né, a fonte de verdade, acreditam ser a palavra de Deus, ela relata que no primeiro concílio que foi feito lá em Jerusalém, né, os primeiros apóstolos fizeram o primeiro concílio, e nesse primeiro concílio lá não tem nada de dízimo, lá não fala de dízimo nesse primeiro concílio. Então, no vídeo anterior eu disse aqui, né, Jesus provavelmente, no vídeo Jesus antagônico, né, eu falei que Jesus provavelmente não consagrava dízimo, ele não deu dízimo provavelmente, nem recebeu o dízimo de ninguém. Então nesse vídeo Jesus antagônico eu falo sobre isso, e essas pessoas ficam questionando, falando que não falta nada para elas. Bom para elas, né, que são privilegiadas e que tem tudo isso à mão para ela, né, e para seus familiares. Mas eu estava falando de pessoas mais humildes, mais simples, ok? Se é que essa pessoa tem tudo isso aí, se não é que é fruto da imaginação dela, que ela tem tudo e que nunca lhe faltou nada. Porque na verdade o que acontece? Deus, o Deus do sistema religioso é um Deus idealizado. E aquilo que é idealizado, ele não foi alcançado, muitas vezes nem existe, ou nunca vai existir. Por quê? Porque é um ideal a ser alcançado. Foi o Deus idealizado pelo povo evangélico, é o Deus idealizado pelo povo de Israel, é um Deus que nunca foi alcançado. Por que eu digo isso para você? Porque se você pegar a Bíblia, esse Deus, esse Jesus que é pregado por aí, ele não está lá. Ele não é encontrado lá na Bíblia. E muito menos o Deus perfeito, esse Deus de amor, que é ensinado por aí também, você não encontra ele nos textos bíblicos. No que é narrado sobre esse Deus, você encontra exatamente o contrário. Um Deus perverso, um Deus desumano, um Deus cruel. E o próprio Jesus não é encontrado lá. Se você pegar, por exemplo, a ameaça, por exemplo, do inferno, e os textos que eles pegam, muitas vezes é o texto onde Jesus está falando do Vale do Imon, das pessoas serem lançadas no Vale do Imon. Se você pegar a questão, por exemplo, do anticristo, por exemplo, que eles se vitimizam, né, e dizem que eles vão ser perseguidos, né, pelo anticristo, se você pegar o texto, né, que relata de maneira mais clara sobre o aparecimento desse homem, ele deveria aparecer no período do Império Romano, no primeiro século. Se ele não apareceu lá, ele não vai aparecer nunca mais. No entanto, é usado essas ameaças, usado essas intimidações, e adoece, né? É uma doença mental. A religião, infelizmente, ela adoece, é uma doença mental que as pessoas têm. Portanto, que tem tanta religião por aí. Cada uma religião querendo idealizar um Deus mais perfeito do que a outra. Ela idealiza um Deus mais perfeito do que a outra e fica em busca, né, desse Deus que ela idealizou, de alcançar esse Deus que ela idealizou. Então, por isso que tem tantas religiões por aí. Todos os dias a gente vê as pessoas subir, né, no púlpito das igrejas, essa elite sacerdotal subir no púlpito para enganar as pessoas, para vender para elas
um Deus que é idealizado, um Deus que não existe, ele é idealizado. O ser humano tem as suas percepções, né, da sua condição humana. Então, se o ser humano temer, né, as consequências de desrespeitar essa limitação humana que ele tem, se ele tiver esse temor de desrespeitar essa limitação humana que ele tem, o ser humano vai ser o ser humano vai ser muito mais bem sucedido do que realmente ele é. Vai ter muito mais empatia pelo outro ser humano do que realmente tem. A religião não faz isso, ela não traz empatia pela pessoa da outra religião. A religião traz a revolta, a rejeição pela pessoa da outra religião. Mas se a pessoa tiver uma sensibilidade para perceber o quanto o ser humano ele é frágil, né? O quanto o ser humano ele é vulnerável, e ele souber temer, né, a vulnerabilidade deste corpo que a gente tem, da vida que a gente possui, ele vai ser muito mais bem sucedido no tocante ao relacionamento com o outro. Não vai haver divisão. Quando tiverem deuses, né, por aí a serem idealizados e a serem alcançados, deuses a serem almejados, vai ter essa divisão religiosa terrível que a gente tem. Não preciso nem falar do Oriente Médio, não preciso nem falar de outra parte do mundo. Dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, né, em cada lugar há uma pessoa idealizando um Deus diferente da outra, um Deus mais perfeito, mais bonito, mais simpático, um Deus mais rico, um Deus que dá mais, um Deus que eu penso, se o ser humano simplesmente, né, se limitar a perceber o quanto a nossa natureza humana, aquilo que foi condicionado, né, ao ser humano, a limitação que foi condicionada ao ser humano, ele vai lidar muito melhor, né, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Vai ser muito mais feliz, mais produtivo, mais alegre, mais saudável, vai ter uma mente muito mais saudável do que essa mente religiosa que é espalhada por aí. Eu vou deixando para você um forte abraço, ok? Um forte abraço para você.